Bom dia! A nossa reflexão de hoje está em Tiago, capítulo 4, versículo 11. Não faleis mal um dos outros. Aquele que falar mal do irmão ou julgar a seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julga a lei, não é observador da lei, mas juiz. E no versículo seguinte, continua Tiago, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer parecer. Tu, porém, quem és que julgas o próximo? E o assunto de hoje é respeito, né? Nós tiramos do livro Cirurgia Moral, Respeito ao Próximo, observa o teu comportamento, é o capítulo 5 e o 30, do Fonte Viva, Maledicência, né? Do Evangelho segundo o Espiritismo, de Palavras de Vida Eterna, o capítulo 55, 67 e 67 e 77 também, e o Segue-me, página 155. Bastante coisa, né? Muito bem. Vocês sabem que essa epístola de Tiago, Tiago foi um dos filhos, né, de José e Maria, meio irmão de Jesus, né? Ele não acreditava que Jesus era o enviado de Deus, mas após o episódio da ressurreição, ele passou então a acreditar. Ele inclusive foi um ancião muito respeitado na igreja de Jerusalém. E ele escreve essa epístola exatamente para as 12 tribos que se dispersaram, né? Os primeiros judeus cristãos. Muito bem. Ele dá várias, se você quiser ler, essa epístola é muito interessante, porque ele fornece vários conselhos práticos para unir os cristãos, que naquele momento, e até hoje, ameaçava a união, justamente através da falta de amor, por conta das discussões não cristãs, das atitudes amargas e principalmente da falta de respeito e a maledicência. Muito bem. A maledicência, ela produz um magnetismo corrosivo mesmo, destrói, obscurece as ondas aqui do nosso cérebro, né? Eles já fizeram várias experiências e verificaram que acontece isso. E entorpece também os nossos centros de força. E mais, nós entramos em sintonia com ondas mentais procedentes de muitos mundos paralelos que se interfundem com o nosso mundo, né? Então, é bom que nós tenhamos consciência disso, né? E apliquemos a comunicação com cuidado, para que a nossa invigilância não nos transforme em joguetes em mãos espirituais daqueles que, assim como nós, ainda não vislumbra o amor de Jesus na sua plenitude. É tudo questão de vibração. No momento que a gente se liga, nós estamos ligando naquela faixa de vibração onde todos que estão naquela mesma faixa se intercomunicam de inconsciente para inconsciente. O nosso esforço promoverá em nós resultados edificantes, que com o tempo vai transmutar na nossa própria liberdade, né? Nós não ficamos mais em joguetes, recebendo um monte de inspirações negativas que influenciam muitas vezes, porque ainda temos essas conexões dentro de nós, essa ressonância do mal dentro de nós. Consequentemente, nós ficamos à mercê dessas entidades, né? Nós nos ligamos a elas conforme o nosso campo mental. E nesse mundo aqui, no nosso planeta Terra, onde nós estamos estagiando, é lógico que os nossos pensamentos infelizes nos ocorrem todos os dias, mas cabe a cada um de nós, porém, rebater cada um deles com o escudo do quê? Do bom senso, né? Para que a nossa vida se desenvolva em bases de equilíbrio, de paz e de harmonia. Gente, a tranquilidade de um grupo, digamos, coletivo, seja qual for, na sua vida profissional, familiar, com seus amigos, às vezes ela depende de um minuto de tolerância,
né? Um único gesto. Às vezes uma palavra, uma frase, quem sabe até um único olhar de compreensão faz com que haja tranquilidade naquele grupo, né? Então, somos atraídos uns aos outros a fim de nos aperfeiçoarmos em grupo. Sozinho a gente não consegue se aperfeiçoar, né? As pessoas, elas se transformam com mais rapidez, nos diz Emmanuel, em uma atmosfera de amor. Por isso que Paulo de Tarso, ele usava a força do espírito, mas nunca, jamais, o espírito da força. Foi assim também com Gandhi, né? Com os grandes espíritos do nosso planeta. Eles usaram a força de espírito, mas nunca o espírito da força, nunca a violência, né? E todos neste século já fomos, de uma maneira ou de outra, alcançados pela luz de Jesus, pela luz do nosso Mestre. É tempo de nós sairmos da sombra de nós mesmos e procurarmos abeirar o plano da vida mais alta, de mais amor, de mais felicidade. A gente fala vida mais alta porque nós pensamos numa vibração mais alta, mais superior, né? E a gente sempre vai alcançar essa vida mais alta quando nós estivermos diariamente, quando a gente desperta, acorda, pensa assim: hoje é um dia feliz. Agradeço a Deus e eu vou trabalhar em nome dele, servindo e exercitando muitas vezes o amor em silêncio. Não é fácil, né? O amor em silêncio, sem nós nos escandalizarmos, permitindo que os julgamentos que nós estamos fazendo das outras pessoas, que são julgamentos incompletos e temporários, possa distorcer o objetivo maior de cada um de nós, que é o nosso progresso, né? O nosso progresso mental, intelectual, moral, emocional, não é verdade? Então, eu queria lembrar a vocês de um versículo de Paulo de Tarso a uma outra epístola, a Epístola dos Filipenses, que diz assim: olha que Paulo diz: não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito. Olha, ele diz: não que eu já cheguei lá em cima, já sou uma alma evoluída. Ele falou: não que eu já tenha alcançado ou seja perfeito, mas prossigo para ver se alcanço. Olha Paulo falando, né? Pois que também já fui alcançado por Jesus. Está lá, capítulo 3, versículo 12, nessa carta aos Filipenses. Muito interessante, né? Isso é para nós também. Não que nós já tenhamos alcançado toda a evolução, apesar de nós já termos alcançado, né, a luz do Mestre. Ou seja, a luz do Mestre já nos alcançou. Mas será que nós alcançamos essa luz? É a pergunta, né? Mas ele diz: eu não sou perfeito, mas eu vou prosseguir, eu vou continuar. Porque às vezes nós fazemos coisa errada e a gente fica assim: eu não tenho jeito mesmo, não. Quem é espírita fala só na outra vida, né? Quem é de uma vida só, eu não vou conseguir, não vai dar certo, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo ser perfeito. Eu traço minha vontade, o meu desejo, quando eu vejo, estou eu fazendo de novo aquilo que eu não queria, né? O próprio Paulo disse: eu queria ser bom, quando eu vejo, estou fazendo coisas ruins. Gente, Paulo é um dos exemplos mais lindos para todos nós, né? Na estrada de Damasco, ele é alcançado, sim, por uma luz que o cega fisicamente e por um curto período, mas abre os olhos do coração, iluminando lá dentro as suas sombras internas, criando dentro dele novas escolhas no caminho dele, no caminho evolutivo. Recolhe-se primeiro, busca aprender o Evangelho, permitindo que a luz que o alcançou possa ser derramada pelos novos passos que adiante ficam. Então, quando nós entramos em contato com as reflexões do Mestre, que essa luz começa a fazer sentido no nosso coração, na nossa razão, na nossa mente, é necessário que nós tenhamos um pouco de reclusão, de estudo, né? Para que aquilo possa sedimentar e nós possamos deixar que essa luz ilumine os passos, as novas escolhas da nossa vida. Certo? Não adianta ler
saber de cor e não permitir que as escolhas sejam novas, que os passos sejam escolhidos diferentes, que até os caminhos sejam novos. O mestre, em seu amor delicado, ele não olha para o que Paulo fez, preste atenção, mas para o que ele ainda poderia fazer. Talvez nós jamais iríamos confiar em alguém com a história pregressa de Paulo, né? Quando ele era Saulo, o perseguidor dos cristãos. Talvez nós não depositaríamos nas mãos de Paulo a disseminação do evangelho aos gentios. Pois é, talvez aí, pertinho de você, tenha muitos Saulos e você não está começando a compreender e a entender. E aí, num grupinho, para fazer até uma gracinha, né? Nós falamos mal daquela pessoa, da atitude, da postura, da palavra. Nós julgamos, criticamos, não depositamos confiança. Né? É um Saulinho perto de você, que pode se transformar. Todos nós podemos um dia e vamos nos transformar num Paulo. Mas precisamos de pessoas que depositem confiança. Certo? Paulo, ele disseminou o evangelho a todos os gentios e teve a confiança imensa de Jesus, que confiou não na história do passado, mas na possibilidade do que ele poderia fazer. Queridos, todos nós somos juízes o tempo todo, né? Julgamos, condenamos, aí nos afastamos. Não vou mais ficar perto dessa pessoa porque ela fez isso, ela falou aquilo, ela tomou essa atitude, não sei o quê, e a gente se afasta. Né? Ou então, como hoje em dia a gente faz, bloqueia no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, sei lá, né? Pois é, o que acontece? Nós perdemos oportunidades preciosas. Hamed, no seu livro Um Modo de Entender, ele nos ensina com carinho o seguinte, o capítulo é Aspecto Mutante do Julgamento. É muito interessante, aspecto mutante do julgamento. E aqui nós estamos trabalhando para a gente pensar mais sobre falar mal da outra pessoa, né? Olha o que o Hamed diz. Eu peguei 4 frases, tem várias. Ele diz assim, o que julgamos ser evidente é incontestável. Não, o que nós julgamos ser evidente e incontestável, na maioria das vezes, não expressa a realidade. Aí eu me lembrei daquela história de uma mulher que o marido estava fazendo anos na próxima semana e ele reclamava muito de dores nas costas e aquele colchão já estava velho. E ela resolveu chamar um homem para fazer um colchão novo para aquela cama. A vizinha, que estava ali do lado, olhando, reparou que o homem ficou esperando do lado de fora, o marido sair para o trabalho, e aí ele entrou. E ela, fuxiqueira, né, foi lá dar uma olhadinha. Ela percebeu que o homem entrou no quarto do casal. Nossa, ela ficou achando que ele tinha um amante. E aí correu para falar para o marido dela, que é amigo dele. Pois é. E ele, esse amigo, né, contou para o marido. E o marido ficou muito chateado. Quase não conseguiu trabalhar, voltou para casa mais cedo e ficou na expectativa, né? Olhando todos os dias e ruminando aquela mágoa, aquele ódio, até que um dia ele recebeu o colchão de presente no aniversário dele. Aquele vendedor tinha ido tirar as medidas, percebe? O que nós julgamos ser evidente e incontestável, muitas vezes não expressa a realidade. Continua Hamed, o que julgamos ser verdade, na maioria das vezes, é imaginação, até mesmo de devaneio. Então, vamos lá lembrar um exemplo. A esposa viu que o marido saiu, voltou todo cheiroso, perfumado, já pensou que estava com uma amante. E, na verdade, ele tinha ido ao barbeiro e aquele perfume era que o barbeiro passa, né? Pois é. Outro que Hamed diz, o julgamento
Ser eterno e imutável, que a gente pensa, né? O que nós digamos que é eterno, é imutável, muitas vezes não passa de hoje. Nós, dezembro de 2019, lá no 31 de dezembro, tudo que nós estávamos vivendo aqui naquele momento parecia eterno e imutável. Quem diria que 2021 nós ficaríamos reclusos 8, 9 meses, que tudo isso que aconteceu nesse ano de 2020 iria acontecer. Ou seja, como diz, o aspecto mutante do julgamento. A gente continua julgando que tudo é eterno, que tudo é imutável e nada disso acontece. Às vezes não passa de hoje, né? O que julgamos, diz Hamed, ser errado agora, na maioria das vezes, será integralmente revalidado amanhã. Basta a gente olhar isso na história da humanidade. O duelo era uma coisa correta, aceita, a lei permitia. Hoje, imagina, se você vai matar por honra ou sem honra, não importa, você vai preso, né? Então, foi tudo revisto, né? Como ter escravos na época era normal, você comprar uma pessoa e ela ser sua escrava, né? E hoje, imagina, você é preso, né? Você vê que, como diz Hamed, o que julgamos ser errado agora, na maioria das vezes, será integralmente revalidado amanhã e vice-versa. O que julgamos ser breve e superficial, muitas vezes, acaba tendo uma longa duração. Isso acontece muito, né, com uma doença, né? Às vezes a gente acha que é uma doença simples, às vezes você demora, e etc. Então, amigos, a rigor, nenhum de nós tem mesmo meio de avaliar, de julgar nada, achando que esta ou aquela coisa é uma verdade definitiva. Fazendo uma reflexão ao comportamento humano, usamos então, queridos, o bom senso e a imparcialidade. Lembrando, como o Dr. Roberto Chachik diz, né, que estamos fazendo todos uma viagem de aprimoramento e a imperfeição faz parte do nosso processo evolutivo. Então, nós somos imperfeitos, assim como todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Paulo, nós vimos, mergulhou primeiro dentro de si para tirar a trave do próprio olho, para então ele poder ver claramente e conseguir então derramar a luz que o mestre havia derramado sobre ele, disponibilizando essa luz aos outros, ajudando a tirar o cisco dos olhos dos outros, mas antes ele tirou do dele. Ele sabia que ele só podia prestar auxílio eficaz na medida da força que ele mesmo possuísse, né? Forças estas, amigos, que são proporcionais ao nosso grau de progresso que realizamos em benefício da nossa própria evolução. Então vamos lá? Nos diz Emmanuel, amigos, não podemos dar o que não temos. Emmanuel, para dar, nós precisamos possuir. Para amparar, nós precisamos ser fortes. Para corrigir, nós precisamos ser perfeitos ao menos naquilo que nós queremos corrigir, nos outros, né? Ou seja, para darmos luz, o importante é que nós venhamos a possuir essa luz. Para ampararmos espiritualmente irmãos que naquele momento se encontram enfraquecidos, devemos ser fortes espiritualmente. Porém, em termos de evolução espiritual, todos usamos os degraus da escada. Não há elevador. Seria tão bom, né? Nós saímos lá, entramos no térreo e estamos lá no 20, não é? Mas isso não acontece na evolução espiritual. Nós temos que subir degrau por degrau, patamar por patamar. E isso requer suor, perseverança, sacrifício e muita, mas muita paciência. Emmanuel, lá no Palavras de Vida Eterna, ele diz que a paciência vive na base de todas as boas obras. Nossa, isso é muito importante, é difícil. Nós queremos ter um lar feliz, mas se nós não temos paciência de construir, como a gente vai ter? Emmanuel, né? Ele continua, planejamos um belo futuro para os nossos filhos,
mas contudo nós não temos nenhuma educação, nenhuma paciência para ajudar na educação deles, no estudo, tomar tabuada, ver as dificuldades. Nós terceirizamos tudo, não temos paciência. Aspiramos a determinada profissão, mas se nós não tivermos paciência de aprender, não vamos conseguir. Entendeu? Mana nos diz, nos dá esse recado maravilhoso. Gente, se Paulo não tivesse tido paciência, os mais altos projetos resultariam em frustrações. E nós hoje não estaremos falando nesse evangelho, né? Então lembremos que o Pai nos concede a oportunidade de atrairmos para os nossos caminhos situações que despertam sentimentos que vai nos propiciar a verdadeira felicidade, onde nós vamos quebrar as algemas do desamor. Entendeu? Então, todas as situações são para que de uma maneira ou de outra terminem no laço do amor, da amizade, da compreensão, da fraternidade, da solidariedade e assim vai. Então, respeitemos o passo de cada um, respeitemos o ritmo de caminho, né? De caminhar de cada uma das pessoas. Não vamos julgar, condenar, vamos fazer, né, como Jesus fez, depositar a confiança e esperar aquilo daquela pessoa, as possibilidades novas que ela possa trazer. Então, terminamos com a frase, né, o versículo da nossa estudo de hoje, de Tiago 4,11. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Que vocês tenham gostado dessa reflexão, que foi muito bom para mim fazer essa compilação, esse de tudo, e poder dividir com vocês. Se vocês quiserem escrever alguma coisa, alguma pergunta, fiquem à vontade. Se quiserem dividir com outros no canal do YouTube, assinem, pode dividir. A mensagem de Jesus é para ser disseminada. E assim eu agradeço o carinho e o amor de todos vocês. Abraços fraternos!